É, fiel, vitória importante do Corinthians e quem diria, hein? Dorival Júnior foi ousado nessa escalação, aonde ele começou ali com um time misto e conseguiu extrair aí o melhor até mesmo de alguns jogadores que a gente sabia ali que não vinha rendendo tanto, não vinha mostrando muito ali do seu futebol. Quem sabe, né? A gente não consegue aí ter uma surpresa através desse novo trabalho aí do Dorival, aonde hoje ele mostrou ali uma ousadia tremenda, porque você imagina se o Corinthians tivesse perdido esse jogo de hoje. Com certeza a Fiel iria cair matando em cima dele por entrar num jogo de mata-mata, onde a gente não pode vacilar com o time completamente reserva, porque dos titulares ali era somente quem? Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, mais ou menos, né? E Bidon. O resto era o time completamente reserva. Nem sequer o Romero ele usou nesse jogo. Ele entrou com Héctor Hernandes e Thales ali na frente. Uma ousadia tremenda do Dorival Júnior que acabou dando certo, graças a Deus. Porque eu vi até ali individualmente falando de alguns jogadores, eu vi ali um bom jogo do Thales Magno, aonde entrou com mais confiança, tocando mais bolas, acertando mais passes, porque nos últimos jogos, quando o Thales Magno ele entrava, errava passe, errava os dribles, nada dava certo para ele, sem vontade nenhuma. E hoje o Thales, ele, graças a Deus, entrou bastante bem, entrou ali com muita confiança, isso é importante, deu assistência para o gol do Héctor Hernandes, que marcou aí o seu segundo gol com a camisa do Corinthians, o primeiro gol de um espanhol na Copa do Brasil, já marcou ali um recorde, o Héctor Hernandes, ele é espanhol, e um jogo legal do Corinthians dentro de tudo, achei bastante interessante por ser o time que foi, um time completamente reserva. O Charles, o que falar do Charles? Um cara que eu sempre critiquei, eu nunca gostei do futebol do Charles, até falei que ele não deveria, falei muitas vezes que ele não deveria nem sequer ser jogador de futebol, e um cara que me surpreendeu, não somente no jogo de hoje, mas no jogo passado também que ele entrou, se eu não me engano foi contra o Sport, entrou bastante bem, um cara que tá mostrando aí confiança, tá entrando com vontade, com garra, tá correndo ali dentro de campo, mostrando muita vontade. Gostei do futebol do Charles hoje. Achei que, quem sabe, né? A gente não consiga aí resgatar o futebol desses caras, porque às vezes a gente até se pergunta assim, meu, como que um cara desse conseguiu chegar até o profissional, né? Como que um cara desse conseguiu ser jogador profissional? Aí vem aquela história, não, deve ser contato de empresário, deve ser porque tem conhecido, deve ter alguma coisa ali rolando por detrás e tal. Mas às vezes, nem pode ser que tenha isso também, mas às vezes nem é isso. Às vezes é que realmente o cara, ele tinha um bom futebol, o cara jogava bem, por isso chegou onde chegou. Mas atualmente não vinha mostrando esse futebol. E hoje não tô dizendo que uau, o Charles é o melhor do mundo, não. Mas é um cara que tá mostrando ali um crescimento. Nos dois últimos jogos, pelo menos, mostrou ali que dá pra tirar algo bom ali dele. E quem sabe, né, o Dorival, ele não consiga extrair o melhor desses jogadores que praticamente estavam aí esquecidos com o Ramon. Por exemplo, no ano passado o time titular do Corinthians, ele jogava somente ali o Campeonato Brasileiro, certo? E o time reserva, o Ramon ele colocava para jogar Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E vale lembrar que o time reserva do Corinthians avançou bastante na Copa do Brasil e avançou bastante na Sul-Americana, com exceção ali dos jogos que a gente foi eliminado, que no meu ponto de vista foi culpa mais do Ramon pela armação do time, pelo time que ele armou, pela escalação que ele colocou ali, do que do próprio time do Corinthians. Mas era o time reserva que vinha avançando nas Copas, porque o titular mesmo, ele estava poupando para dar prioridade ao brasileiro para a gente não cair. Então o time titular do Corinthians jogou bastante bem. Porém, em 2025, o rendimento desse time titular caiu muito e a diferença de qualidade do time titular do Corinthians, eu falei errado, né?
o rendimento do time reserva do Corinthians caiu muito, apesar que do titular também. Comparado o ano passado, 2024, com 2025, o rendimento tanto do time titular do Corinthians quanto do time reserva caiu bastante. Mas o reserva era absurdo a diferença. Tanto que nesse ano aqui, quando jogava o time titular, a gente conseguia ali fazer um bom jogo, apesar de tudo, mas quando era o time reserva, quando tinha que poupar alguns jogadores e colocar o time reserva, a diferença era gritante. A gente até chegou a falar que a gente não tinha um elenco. E a gente continua falando isso, que não temos um elenco, que precisamos de contratações, principalmente ali no sistema defensivo, mas foi bom ver esse time misto do Corinthians hoje jogando da forma que jogou, no meu ponto de vista, tá? Se você concorda comigo, beleza. Se você não concorda também, deixando seus comentários aí. Eu achei um jogo legal por ser o time misto do Corinthians e achei alguns jogadores ali de forma individual, tanto o Thales quanto o Hector, quanto o Charles, que jogaram bastante bem. Para mim o Charles foi o melhor do meio de campo ali, minha opinião. Mas você tem direito aí de expressar sua opinião também. Gostei do time do Corinthians, não foi um resultado exorbitante para a gente ficar tranquilo. Temos que agora ter os pés no chão, porque esse time do Novo Horizontino é um time chato, a gente sabe que é um time chato, então não podemos entrar com um salto alto aqui em Itaquera no próximo jogo, tem que estar com os pés no chão, confiar aí, jogar com raça, com vontade, como o Corinthians tem que jogar, porque essa é a essência do Corinthians, jogar com raça, jogar com vontade. É isso que o torcedor corintiano espera do Corinthians, sempre jogar com raça, com vontade, marcando, diminuindo os espaços do time adversário, indo para cima, criando. É isso que o torcedor quer. O torcedor não quer nada mais além disso, não importa o resultado do jogo. Entre aspas, obviamente, lógico que a gente quer ganhar sempre, mas nunca a gente vai ganhar sempre. Mas independente do resultado, a gente quer ver ali a entrega do jogador dentro de campo, jogando com raça, com vontade, porque Corinthians é isso, é raça e é vontade. Então, uma vitória importante para o Corinthians, agora decidir em casa contra o Novo Horizontino, com essa vantagem aí de ter ganhado lá, né? E próximo confronto do Corinthians agora é contra o Internacional no sábado, que a gente vai estar lá na Neoquímica Arena, vamos fazer o pós-jogo direto de lá, e contra o América de Cali na terça-feira, no sábado, acho que é 6h30, às 18h30 o horário do jogo, e na terça-feira às 21h30 o horário do jogo. Campeonato Brasileiro sábado, Internacional, e Copa Sul-Americana, terça-feira, 9h30 da noite, contra o América de Cali. Um jogo que a gente não pode perder, e contra o Internacional também não, porque já viemos aí de 3 derrotas seguidas, né, no Campeonato Brasileiro. Seguidas não, mas são 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, contra os Porco e contra os Mulambo. Então agora não podemos perder contra o Internacional. Temos que ganhar, e é na nossa casa quem manda é a gente, então temos que ganhar, e ganhar também do América de Cali para continuar sonhando com a classificação da Copa Sul-Americana, porque se perde em casa contra o América de Cali, esquece, não vamos conseguir classificar, mas ganhando ainda temos chance, porque vamos ter mais um jogo contra o Racing do Uruguai, lá em Montevidéu, que dá para ganhar, porque o time do Uruguai é muito ruim, dá para ganhar com certeza lá. E o jogo mais difícil, obviamente, vai ser contra o Huracan da Argentina. Porém, agora a gente acredita aí que o Dorival vai acertar o time, vai acertar ali a nossa zaga, e a gente pode, por que não, conseguir um resultado positivo lá na casa dos caras, lá na Argentina, assim como eles vieram aqui e conseguiram aqui naquele jogo que o Corinthians estava irreconhecível, completamente apagado, morto, sem vontade nenhuma dentro de campo. Quem sabe o Corinthians não joga com outra postura, porque o Corinthians tem time para isso, tem time para ganhar do time do Huracan, então dá para ganhar sim e conquistar aí a primeira vaga, o primeiro lugar e a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Vamos ver o que vai acontecer, o tempo dirá, e a gente vai continuar sempre na torcida. A torcida do Corinthians hoje fez um protesto lá
no estádio Novo Horizontino, acendendo sinalizadores, soltando fogos, devido ao alto preço dos ingressos, que realmente, quando a gente vai jogar fora, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ou até mesmo fora de São Paulo, e esses times que são menores, né? Essa é a realidade. São menores, costumam como que fala? Costumam exagerar nos preços dos ingressos, porque sabe que a fiel torcida, ela vai mesmo, ela vai apoiar, ela vai no estádio, então os caras se aproveitam disso, da paixão do torcedor corintiano, para poder faturar em cima disso. Então a torcida mais uma vez aí fez o protesto, porque realmente é um absurdo o que cobram quando o Corinthians tem que jogar como visitante. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. Infelizmente, alguém tem que fazer alguma coisa, mas infelizmente ninguém faz nada, e isso só vai passando de ano em ano, de mês em mês, e ninguém faz nada. Mas enfim. Bom, como eu falei, hoje não quero falar nada de bastidores do Corinthians, de presidência, de impeachment, de nada disso. Hoje são só notícias boas. Graças a Deus estamos terminando o dia com chave de ouro, com a vitória do Corinthians. Por mais que seja 1-0, poderia ter sido meio a 0, não importa, o importante é a gente vencer e voltar aí para casa com a vitória. Qualquer novidade do Coringão, eu trago de volta aqui para o canal, por isso se inscreve aí, se você não é inscrito, ativa o sino para você ficar ligado aí. Cada vez que eu subo aqui um conteúdo, você já é o primeiro em receber. Deixa o seu like também, porque isso ajuda muito, e deixa nos comentários aí o seu palpite para os próximos jogos, tanto contra o Inter como contra o América de Cali, e a sua opinião sobre o jogo de hoje. O que você achou desse time do Corinthians de hoje, dessa ousadia do Dorival em começar com o time misto? Por mais que deu certo, deixa nos comentários aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!